tudo bem? O nosso programa hoje traz um assunto muito interessante que desperta curiosidade em muitas pessoas. Pintura mediúnica, um tipo de mediunidade que traz de volta os grandes pintores do passado. Para conversar conosco sobre esse assunto, o médium Florencio Anton, que está em Goiânia, vindo de Salvador, Bahia, para realizar o trabalho da pintura mediúnica aqui em Goiás. Você acompanha ainda os outros quadros do programa, o Momento Cultural, a Dica de Leitura, o quadro Tira Dúvidas e muito mais. Estamos começando o nosso programa, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá! Hoje nós estamos muito felizes recebendo pela primeira vez aqui no nosso programa o nosso querido Florencio Anton. Florencio, muito bem-vindo ao nosso programa Encontro Fraterno. Muito obrigado, um abraço a todos. O Florencio, ele é médium espírita. Tem diversas mediunidades, não é, Florencio? Entre elas, a pintura mediúnica. Como é que isso surgiu na sua vida? Conta para nós como é que foi essa história. Eu sou o que Kardec chama de médium natural. Desde os 8 anos eu vejo os espíritos na minha casa e os via com muita frequência. Aos 12 eu travei contato com a doutrina espírita. Aos 14, na cidade de Salvador, me vinculei ao grupo da Fraternidade Leopoldo Machado. E na reunião de educação mediúnica dessa dita instituição, 3 anos depois, portanto contando com 17 anos de idade, os espíritos pintores me apareceram, solicitando-me um momento de concentração e prece diante de 10 cartazes e um pacote de giz de cera que eles alegavam estar dentro de um armário no fundo da sala mediúnica. Nós abrimos o armário e, para nossa surpresa, estavam lá os 10 cartazes e o pacote de giz de cera. Eu achei o convite um tanto quanto desafiador, porque sem conhecimento de arte, como eu poderia estar produzindo desenhos ou pinturas? E então os espíritos me disseram que a minha função era orar e a deles era tentar pintar, desenhar por meu intermédio. Eu fechei os olhos, o estado alterado de consciência, o transe mediúnico se estabeleceu, eu perdi contato, perdi noção de tempo, de espaço, perdi o controle do pescoço para baixo, uma sensação realmente muito diferente, e quando voltei do transe, os cartazes estavam pintados com uma qualidade muito boa para aquela que um jovem de 17 anos, sem conhecimento de artes, poderia produzir. Isso nos encorajou e, semanalmente, começamos a desenvolver as tarefas que diziam respeito ao exercício da pintura mediúnica. Mas você já era médium, você disse que desde criança você já lidava com a mediunidade. Que outro tipo de mediunidade que você conviveu aí na sua infância e depois na juventude? Na minha infância, eu convivi com fenômenos objetivos. Preponderantemente fenômenos objetivos e algumas vezes fenômenos de audiência e de clarividência. Quando nós íamos dormir, eu e minha irmã, os espíritos promoviam uma sorte de fenômenos dessa natureza. Eles atiravam os quadros no nosso quarto, eles puxavam os lençóis, eles provocavam fenômenos de tiptologia, de sematologia, surgiam odores dentro da nossa casa, os mais variados ruídos, que inclusive causavam espécie nos meus pais, que não atribuíam esses fenômenos ao fato de que eles possuíam um filho médium, mas sim ao fato de que a casa estava localizada em uma encruzilhada. A casa seria assombrada. A casa seria assombrada por estar o pensamento mágico, digamos assim, que cria uma ideia muito mística, muito supersticiosa em torno de um fenômeno que é tão natural conforme preconiza o nosso codificador. E então, nós nos assustávamos, obviamente, porque eram fenômenos inusitados, mas da minha parte não havia uma percepção demoníaca, digamos, dentro do processo. Essa percepção só veio a se consolidar a posteriori, quando eu compartilhei dessas experiências, das experiências vividas no âmbito da nossa intimidade doméstica com as freiras que dirigiam o educandário Nossa Senhora do Carmo, onde eu estudava. Então as freiras diziam que esses fenômenos eram provocados de fato pelo demônio e eu precisava ser batizado
A partir do momento em que eu me batizasse, que eu me convertesse ao catolicismo, o demônio haveria de se afastar e eu não veria mais e nem ouviria mais as vozes que se aproximavam do meu psiquismo infantil naquela época. Portanto, eu comecei como médium de efeitos objetivos ou médium de efeitos físicos e o próprio processo foi se configurando de maneira que, nos dias de hoje, a característica preponderante da minha mediunidade se revela na pintura mediúnica. E você diz que quando surgiu a proposta, né, você não tinha conhecimento nenhum de arte, você nunca tinha feito nenhum tipo de curso, realmente não sabia nem desenhar? Não, eu sempre tive uma certa aversão para o campo das artes plásticas e de desenho. Eu nunca tive adestramento motor fino que me pudesse favorecer, digamos assim, a composição de uma obra com uma certa qualidade. Inclusive, na 8ª série do ensino fundamental, eu reprovei em educação artística. Você imagine, Ivana, o que é uma pessoa reprovar em educação artística. E eu, de fato, reprovei porque não tinha habilidade nem competência na área do desenho e da pintura. Fui para a prova final, não consegui índice de aprovação na prova final e na recuperação eu fiquei faltando 2 décimos para poder ser aprovado. E então os professores me aprovaram apenas em conselho de classe. Olha só. Florencio, por que, na sua opinião, esses espíritos, por exemplo, você já me contou que quem fez o primeiro contato com você foi Renoir, né? E existe uma série de espíritos que estão com Renoir nesse trabalho. Por que você acredita que eles voltam, então, utilizando-se de médiuns como você, para continuarem pintando? Hoje em dia, nós temos já registrado temos uma estimativa de aproximadamente 110 pintores desencarnados. E nós observamos que esses pintores, eles coordenados por espíritos superiores, nomeadamente Dr. Bezerra de Menezes, se aproximam dos psiquismos dos médiuns brasileiros espíritas, talvez para promoverem uma revolução de consciências através da arte, que é uma mensagem universal, sensibilizar os corações humanos para o fato de que eles são imortais. Sensibilizar a criatura humana a fim de que ela possa reconstruir o caminho na direção da sua essência, que é eminentemente espiritual. E nós vemos com isso que esses espíritos cumprem de forma magistral com a proposta da doutrina espírita, que é de destruir o materialismo. O materialismo hoje em dia não tem respondido mais às nossas questões. A criatura humana tem a cada dia se tornado cada vez mais infeliz sob essa perspectiva. Então, já que o Espiritismo é essa excelente proposta de destruição do materialismo, pensamos nós que os espíritos pintores, eles vêm em auxílio ao pensamento espírita a fim de poder promover esse reencontro da criatura humana com a sua essência, que é eminentemente espiritual. Isso, de fato, ressignifica visões do mundo, ressignifica propostas comportamentais, ressignifica trajetórias existenciais. Bom, nós estamos falando hoje sobre uma mediunidade impactante, que é a pintura mediúnica, com Florencio Anton. Nós vamos parar para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos. Até já! Nós vamos deixar aqui uma dica de leitura para você. Está sendo lançado aqui na FEEGO, no 33º Congresso, o livro Ecos do Passado, que podemos dizer que são 2 livros em um. Você vai ter a oportunidade de ler um romance, mas também de acessar os capítulos que trazem informações sobre a mediunidade, a formação do médium, a sua responsabilidade diante das tarefas mediúnicas, diante do seu próprio comportamento. A mediunidade é um caminho de melhoria interior. E se nós soubermos aceitar esse convite da forma correta, com o esclarecimento necessário, estaremos indo realmente para uma vida melhor. Eu convido você a mergulhar em Ecos do Passado, dinâmica de uma reunião mediúnica. Boa leitura!
Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando os 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional, para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é pintura mediúnica. Conversando conosco, Florencio Anton, o nosso amigo que veio de Salvador, está em Goiânia para uma série de trabalhos aqui realizando a pintura mediúnica. Florencio, você já comentou e eu cheguei a presenciar também em algumas ocasiões os espíritos pintarem retratos de pessoas, algumas já desencarnadas, para presentearem alguém que está no auditório. E eu achei isso muito interessante porque é realmente uma confirmação, né, de que existe ali uma inteligência por trás da tua, porque você não teria como saber, quer dizer, como é que você vai identificar uma pessoa que já desencarnou, que tem relação com alguém que está ali na plateia. Os espíritos fazem isso. Seria para realmente comprovar essa mediunidade? Porque talvez as pessoas possam imaginar que você estivesse num estado alterado de consciência, você mesmo produzisse aquilo tudo, né? Como é que você avalia essa questão? Isso é um fato bem interessante. Quando nós avaliamos o fenômeno mediúnico, muitos podem inicialmente pensar na possibilidade de fraude. Seja fraude consciente, seja fraude inconsciente. Talvez aqueles indivíduos que pensam de forma superficial e que não se detêm dentro de uma proposta de observação e experimentação do fenômeno. Psicólogos e psiquiatras ou psicanalistas materialistas poderiam dizer que isso se trata de um transtorno dissociativo de personalidade, um transtorno histriônico, um transtorno de personalidade múltipla. Outros tantos poderiam atribuir a altas habilidades cerebrais, ou seja, eu sou um gênio e guardo a memória das obras que eu vi, porventura, lendo em algum livro ou vendo em alguma propaganda, e que no momento de autossugestão coloco esse material inconsciente para fora na forma dessas obras que são pintadas. E outros tantos, a hipótese mais fácil, mais digamos assim, consistente é a mediunidade. Obviamente, os espíritos precisam se utilizar de elementos, se utilizar de um caminho para construir, digamos assim, ou para dar característica de verdade a hipótese da mediunidade. E por isso eles vão se utilizando de elementos como esses para evidenciar que de fato existe uma inteligência extracorpórea atuando sobre um psiquismo sensível. Eles não somente oferecem quadros de parentes desencarnados, eles pintam pessoas que são conhecidas das pessoas que estão no público, por exemplo, mas que não estão presentes. Pintam paisagens que são familiares das pessoas, pintam com as duas mãos ao mesmo tempo, pintam com os olhos fechados, pintam em completa obscuridade, pintam com os pés. Esta panóplia de possibilidades psíquicas, eu diria, de peripécias psíquicas mediúnicas, são oferecidas exatamente como um conjunto de evidências ou um conjunto de fatos que evidenciam uma mediunidade autêntica. E a partir de então, o indivíduo perspicaz, o indivíduo que se debruça sobre a observação dos fenômenos, vai, a partir dessas evidências, construir um determinado entendimento e chegar, obviamente,
a conclusão de que o fato é um fato mediúnico. Isso despertou a curiosidade também de alguns cientistas, não é? Você participou recentemente de uma pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse trabalho. Eu penso que o médium de exercício público, ele precisa sempre estar disponível para pesquisas sérias. É óbvio que nós vamos encontrar pessoas céticas e vamos encontrar projetos inconsistentes. Mas naqueles projetos onde houver consistência, onde houver seriedade, responsabilidade, eu penso que nós deveremos estar disponíveis. E então já são 3 ou 4 pesquisas que nós participamos, 2 delas pesquisas informais e 2 outras com o suporte de universidades renomadas. Essas 2 últimas, elas aconteceram em 2 países da Europa. A primeira mediu o nível de funcionamento cerebral, o nível de lucidez durante o processo de transe, o que impactou sobremaneira os cientistas, porque o meu cérebro funcionou durante o transe mediúnico na faixa em que se encontram pacientes submetidos à anestesia geral, onde a literatura diria que esses pacientes deveriam estar completamente imóveis, sem sentir dor e não haveriam de se lembrar de absolutamente nada, o que gerou uma incongruência, porque comigo, a despeito de estar nesta faixa de funcionamento cerebral, os espíritos pintaram 2 quadros ao mesmo tempo e ainda verbalizaram em francês com os pesquisadores. E a última pesquisa se deu em 2013, foi uma pesquisa realizada em parceria com uma universidade da Alemanha e uma outra universidade brasileira, levada a cabo por 3 grandes cientistas espíritas brasileiros, o Dr. Alexander Moreira de Almeida, o Dr. Júlio Prieto Pérez e a doutora Alessandra Guinato Manieri. Nós fomos submetidos à ressonância magnética funcional, estivemos lá na cidade de Aachen durante 9 dias. 9 dias. Na Alemanha? Na Alemanha. 10 médiuns sendo submetidos aos mais diversos sob os mais diversos estados, digamos assim, de lucidez, transe, logo após o transe, antes do transe, a fim de que se pudesse entender quais os mecanismos cerebrais que os espíritos estão acionando durante um processo de transe mediúnico para a pintura. Eles estão já em fase de finalização das pesquisas para posterior publicação em revistas indexadas. E no caso dos críticos de arte? Com certeza alguns críticos não espíritas já estiveram acompanhando o seu trabalho. Como é que é a avaliação dessas pessoas? Nós temos tido avaliações, na sua grande maioria, muito favoráveis à verossimilhança dos trabalhos. Os críticos, eles encontram, de fato, a escrita pictórica do pintor, a característica marcante do pintor, a sua assinatura, de maneira que ficam assombrados quando observam ou quando constatam que aquele quadro foi executado em curto espaço de tempo, 5 minutos, 6 minutos, o que para eles está humanamente impossível. Eles não conseguem explicar como isso se dá, mas reconhecem a verossimilhança do estilo, da temática e da assinatura. Que interessante. Bom, nós vamos novamente para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos falando mais um pouco sobre a pintura mediúnica. Até já. Nós vamos hoje responder a uma pergunta que nos foi feita, dizendo-nos por que alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros agem naturalmente. Como você explicaria isto? Educação mediúnica, não é? Nós temos que entender que há uma necessidade de educação psíquica do médium, para que ele perceba as aproximações, ele saiba separar e não se entregue a maneirismo, como que a querer mostrar que está incorporando ou pelos fungados, ou pelas chupadas de nariz, ou por determinadas expressões. Isso não é necessário. Nós sabemos que à medida em que o médium trabalha a sua instrumentalidade, em que ele se educa psiquicamente para a canalização dos fenômenos, ele age de forma tranquila na reprodução dos mesmos.
Veja bem, tem um caso interessante que o nosso companheiro André Luiz Peixinho, da Bahia, contou aqui no Congresso Espírita de Goiás, em uma das vezes que esteve conosco. Ele, comentando sobre a questão da mediunidade perturbada, ele diz que em uma reunião mediúnica que ele participava e dirigia, chegou um dia uma médium muito recomendada por ser extremamente ostensiva, de um grande potencial, excelente na produção de fenômenos. E que essa médium, ao chegar, foi logo dizendo: olha, eu quero dizer para vocês que eu preciso de muita confiança no grupo para dar passividade, porque eu costumo receber apenas espíritos extremamente bravos, raivosos e que costumam promover quebra-quebra. Aí o dirigente da reunião disse para a médium assim: olha, minha irmã, você pode ficar muito tranquila, porque se acontecer qualquer indisposição em relação ao comportamento agressivo de uma manifestação, o médium pagará por todos os estragos. Qual foi o resultado? A médium trabalhou tranquilamente e nunca recebeu continha para pagar, porque soube se controlar. Então, isto é realmente uma questão de controle psíquico e emocional, que compete a cada um de nós, médium, trabalharmos com isso. É o que nós diríamos educação mediúnica, não é? Perfeitamente. Então, você tendo mais dúvidas, tira dúvidas@feego.org.br. Estamos aguardando suas questões. Obrigada. A Fraternidade Sem Fronteiras tem estendido seu campo de atuação, né, além de Moçambique, para outras áreas que realmente estão precisando com urgência de ajuda, de intervenção para a erradicação da fome, da miséria absoluta, né? Então eu peço a todos a contribuição também para Madagascar. Agora o sul dessa ilha está realmente precisando de ajuda, e se vocês puderem então entrar no site e contribuírem com apadrinhamento, né, para fornecimento imediato de água e alimento para essa população, vai ser agora de um grande suporte necessário nesse momento. Então, por favor, entrem no site aí e cooperem com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre pintura mediúnica. Conosco aqui Florencio Anton, médium. Florencio, a sua mediunidade, além de mostrar a todos a imortalidade da alma por meio desses pintores que retornam, ela também gera frutos na comunidade carente de Salvador. Fala um pouco sobre o projeto da instituição Sheila. Como é que surgiu essa ideia de criar essa instituição? Qual é o trabalho que ela realiza? O Sheila é uma obra que desperta em mim as melhores emoções. No ano de 1999, Sheila, enfermeira, que desencarnou entre a cidade de Bremen e Hamburgo na Segunda Guerra Mundial, me apareceu solicitando-me construir um projeto, ou construir um espaço que visasse a educação humana. Eu disse para ela que não tinha dinheiro. Na época eu era apenas um jovem trabalhador, eu trabalhava na Varig, o meu salário me ajudava a manter minimamente as minhas necessidades. Portanto, eu não dispunha de dinheiro para poder iniciar um trabalho dessa magnitude. E então eu disse para ela: eu não tenho condições de construir uma obra dessa natureza. Aí ela disse: você tem sim. Aí na terra há um ditado que diz o seguinte: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Você tem muitos amigos, meu filho, e os pintores haverão de lhe ajudar. Curiosamente apareceu um convite para irmos à Europa. Quando nós voltamos com o dinheiro de alugar o espaço. E assim, o Grupo Espírita Sheila nasce no dia 29 de agosto de 1999. Estaremos completando, portanto, no próximo 29, 16 anos de existência. Já é alguma estrada.
Hoje nós temos um complexo que se chama Comunidade Maria de Nazaré, que é o braço social da instituição. Estamos localizados no bairro de Mussurunga, numa área de aproximadamente 1.200 metros quadrados, 3 prédios com um trabalho assistencial que eu creio ser um trabalho muito diferente daqueles que nós temos visto de uma maneira geral no nosso movimento espírita, porquanto é um trabalho que foca na educação. A nossa proposta é a mobilização social da criatura através da educação. Dentro do pensamento de Kardec, que dizia que a educação deve ser a mola mestra, a mola propulsora do progresso humano. O indivíduo educado arrasta outros tantos pelo seu exemplo. E assim nós vamos desenvolvendo com 75 crianças, 36 famílias, uma série de projetos bem interessantes a fim de que essas criaturas possam ter de volta a dignidade perdida por conta desse nosso sistema socioeconômico extremamente injusto. E o que mantém a instituição, na verdade, então, é a venda dos quadros oriundos desta pintura? Sim, Ivana, sem dúvida. Da mesma forma que os livros psicografados por espíritos são destinados às obras de assistência social dos médiuns que os escrevem, a pintura mediúnica da mesma forma. Com um detalhe. No caso da pintura mediúnica, na maior parte do tempo, na maior parte das apresentações, metade dos recursos fica com a casa espírita que nos abraça. E a outra metade vai para o Grupo Espírita Sheila a fim de subsidiar as nossas obras sociais e a própria manutenção da instituição. Nós não temos subvenções do governo e, portanto, todos os recursos são sempre muito bem-vindos para que nós possamos tocar adiante os nossos projetos. É importante, Florencio, falar isso, né, e deixar isso claro, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que a mediunidade bem utilizada para o bem, e no caso da pintura mediúnica, além de proporcionar o bem para as pessoas que estão ali assistindo, muitas vezes são despertadas, não é? Na curiosidade de conhecer a doutrina espírita, porque assiste ali, você num transe mediúnico, pintando um quadro que seria humanamente impossível para você imitar tantos estilos, né? E a pessoa se impacta com aquilo, você pintando de olhos fechados, então é uma cena impactante. A pessoa dali, ela se interessa em conhecer mais e buscar. Então, além desse aspecto consolador da pintura mediúnica, a gente vê a questão dos recursos originados da venda dos quadros também beneficiando, né? Então, é a mediunidade, é dar de graça aquilo que de graça recebeu, né? E você está fazendo isso, então a gente quer, assim, te parabenizar, né? Dizer que você está trabalhando com Jesus, que Ele está abençoando o seu trabalho, e eu tenho certeza que vai só crescer e consolidar cada vez mais. Eu que agradeço. E nós ficamos muito felizes porque o Florencio está aqui conosco, fez o trabalho de pintura conosco aqui na Federação, todos ficaram realmente encantados e a gente espera que todos tenham a oportunidade de acompanhar um dia de perto. Durante o programa vocês foram acompanhando, né, as imagens, vocês puderam ver a presença do Florencio aqui e eu tenho certeza, né, que como eu, primeira vez que assisti, fiquei muito impactada, as pessoas também ficaram. Florencio, nós agradecemos demais a sua presença aqui conosco, tá? Esperamos que você volte outras vezes. Eu é que lhe agradeço. Obrigado. E a gente agradece a você que nos acompanha toda semana. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Fiquem com Deus e até lá. Sofridas de saudade.